quantos estão aí e que são meros consumidores de bênçãos, consumidores de Deus, como aqueles que entram num supermercado e que escolhem os bens que querem, escolhem as mercadorias que querem, escolhem aquilo que querem ouvir, escolhem, e de repente os nossos cultos, eles já não têm como alvo o agradar o coração de Deus, o tocar o coração do Senhor. Às vezes os nossos cultos, eles têm muito mais o propósito de atrair pessoas, de agradar as pessoas, de produzir renda através dessas pessoas. Quantas vezes os nossos cultos têm meramente o propósito de atrair os olhos das pessoas para que elas sejam frequentadores assíduos do entretenimento que temos para oferecer. E muitas vezes eu temo dizer que muitos cultos, alguns dos cultos, eles são tem mais o propósito de entreter pessoas do que de celebrar a presença do Senhor. E é tão triste quando o Espírito Santo de Deus não tem lugar nos nossos cultos. É tão triste quando o Espírito de Deus se torna um mero espectador daquilo que nós estamos apresentando para outros. É triste quando é como se calássemos a voz do Espírito por causa das nossas programações, daquilo que nós queremos, das nossas formatações humanas. Eu não tenho nada contra a organização, eu sei e eu entendo o quanto a organização é necessária, o quanto os nossos ensaios são necessários. Se você é ministro de louvor, faça uma lista de canções, sim, se prepare, se programe. Pastores, programem suas mensagens, estudem a palavra, busquem conhecimento de Deus, busquem conhecimento da palavra. Mas em nome de Jesus, não cale a voz do Espírito por causa daquilo que você acha que deve acontecer, que você acha que deve fazer. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus anseia por falar com a igreja, anseia por tocar a igreja, anseia por nos encher, anseia por levar a comunidade igreja a um lugar mais profundo, a se assentar à mesa com o Senhor. Mas as nossas programações são tantas, o nosso entretenimento produzido é tanto, que nós não temos tempo para ouvir a voz do Senhor. Não temos tempo para nos render ao Espírito Santo o Espírito Santo de Deus. Sabemos tanto fazer por nós mesmos. Temos uma boa música, temos bons pregadores, temos uma boa programação e uma programação tão boa que já não precisamos mais do Espírito Santo. Já não temos mais tempo para ouvir aquilo que vem do Espírito, aquilo que flui de forma fresca do Espírito Santo para nós. O que é que o Espírito Santo diz à igreja nestes tempos? Ah, como o Senhor anseia por pessoas sensíveis, por homens e mulheres sensíveis ao seu Espírito, sensíveis o suficiente para sair da frente e não atrapalhar aquilo que o Espírito de Deus deseja fazer. Sensíveis o suficiente para dizer: Deus, vem através de quem o Senhor quiser vir, fale através de quem o Senhor quiser falar, mas venha. Eu não quero me colocar entre o Senhor e o teu povo. Como precisamos de lideranças sensíveis, pastores sensíveis à voz do Senhor. Homens e mulheres que não desejam atrair pelo entretenimento, mas que entendam que apenas a presença do Senhor é capaz de manter o coração humano alimentado. Apenas a presença do Senhor é capaz de atrair o ser humano, atrair pessoas e de alimentar estas pessoas de fato, fazer com que haja crescimento de fato, alimento de fato. O que é que temos nos tornado?
O que é que temos nos tornado? Será que somos apenas mais um no meio de tanto entretenimento que este século fornece? Será que a igreja tem se tornado apenas mais uma fonte de entretenimento? Mais uma fonte de passatempo? Aonde está a presença? Onde está a presença? Existe uma grande fome, assim como existiu aqui nos dias desse rapaz, filho pródigo. Uma grande fome. E ambientes de grande fome. Em ambientes de grande fome, as alfarrobas dos porcos não servem para alimento. Em ambientes de grande fome, em tempos de grande fome, em tempos de escassez de palavra, escassez da palavra de Deus, os alimentos dos porcos não satisfazem. O entretenimento não é capaz de satisfazer. O entretenimento não é capaz de suprir aquilo que apenas a presença de Deus pode trazer. Nessa presença nós somos alimentados. Só existe um lugar onde eu quero estar. Só existe um lugar onde eu quero estar, meu irmão, minha irmã. Que este seja o clamor do teu coração. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Existe uma fome e uma sede que o próprio Espírito de Deus envia sobre a terra para gerar uma insatisfação interior, uma santa insatisfação dentro de nós. E essa insatisfação, nada é capaz de mudar, nada é capaz de tirar, a não ser a presença do Senhor. Deus não precisa de artifícios humanos para se tornar atraente. Jesus é suficientemente atraente. Jesus é totalmente atraente por si só. E quando Jesus é entronizado, quando a rocha que é Jesus é o centro, quando Jesus é o centro da igreja, quando Ele é o centro, o propósito do culto, quando o propósito das pessoas ao irem a uma reunião de culto é exaltar Jesus, é entronizar a rocha, é apontar para Ele, é dizer: eis a rocha, é dizer como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o propósito da igreja é apontar para Jesus, quando Jesus é exaltado no nosso meio, quando Ele é exaltado no nosso meio, quando Ele tem o lugar que é principal, quando Ele tem o lugar que lhe é devido, as pessoas não saem como elas entraram. Elas saem supridas, supridas na sua alma, supridas no seu espírito. Elas saem supridas até mesmo fisicamente. Porque quando o Espírito de Deus nos dirige, quando somos levados por Ele, nós automaticamente começamos a suprir as necessidades uns dos outros, porque não existe lugar para egoísmo no meio do corpo de Cristo. Quando eu digo corpo de Cristo, meu amigo, minha amiga, meu querido, eu não estou falando sobre uma organização humana e um CNPJ, mas sobre aqueles que estão ligados à rocha que é Jesus. Aqueles que estão ligados ao Espírito de vida, ao Espírito que é santo. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, que são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus não são aqueles que são frequentadores da casa do Pai. Não são aqueles que são consumidores de bênçãos. Os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Estes que ouvem a voz do Senhor, que ouvem a voz do Senhor, que reconhecem a voz do pastor amado e que têm alimento para dar a outros. Tem alimento para dar a outros. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te tirar do lugar de consumidor de bênçãos. Deus quer tirar você do lugar do consumismo cristão, onde você consome ministros, consome canções, consome pregadores de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E sim, nós estamos na geração que Paulo descreve a Timóteo, a geração daqueles que procuram mestres segundo as suas concupiscências, mestres que aprovem os
seus próprios pecados, pessoas que preguem aquilo que querem ouvir, pessoas que preguem aquilo que a carne quer ouvir, preguem a aprovação dos homens, a aprovação para os pecados. Não, temos vivido nesta geração, mas o Senhor nos chama para sermos diferentes. Quantos estão perseguindo ilusões, perseguindo entretenimento? Jesus disse que nos últimos tempos, muitos diriam, ele está aqui ou ele está ali. Muitos cristos, falsos cristos se levantariam. E as pessoas seriam atraídas por uma promessa de solução. Seriam atraídas por esses falsos ungidos. Falsos cristos, falsos senhores. Seriam atraídos por bens de consumo. Seriam atraídos por causa das suas necessidades. Que a minha necessidade não venha reger a minha vida. Que a minha necessidade não seja um fator que me faça abrir mão dos meus princípios. Mas que eu venha zelar pelos princípios que Deus estabeleceu em mim. Em nome de Jesus.